A casa própria está entre os principais sonhos dos brasileiros. Mas você sabe os cuidados que se deve ter ao adquirir um imóvel, que deve ser observado antes de fechar o negócio? A gente conversa sobre o tema agora com o advogado Antony Fernandes. Olá, Antony, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. Vamos lá, comprar um imóvel na planta. Quais são os principais cuidados que devem ser observados? O principal cuidado é, primeiramente, a pessoa observar a construtora que está realizando o empreendimento. Fazer uma pesquisa no mercado em relação se ela entrega as obras dentro do prazo, se ela cumpre o memorial descritivo e aplica corretamente os materiais que ela diz que será aplicado na obra, observar a evolução e o empreendimento, ou seja, procurar um engenheiro responsável pela obra, pedir o cronograma da evolução da obra e observar também, principalmente, o contrato a ser assinado com aquela construtora. E uma das cláusulas que deve ser observada é a cláusula de reajuste no tocante às prestações, no tocante à entrega das chaves e ao saldo devedor que será financiado. Porque essas prestações, tanto as prestações como a entrega das chaves, elas são corrigidas pelo INCC. E esse índice, ultimamente, ele tem sofrido um reajuste bastante considerável. E, às vezes, a pessoa esquece também que, no momento de entrega das chaves, esse índice também será valorizado. Outro ponto é o saldo devedor que sobrará, porque o que é que as pessoas geralmente fazem? Elas dão uma entrada, parcelam e tem as suas intercaladas e no final, ou seja, no ato de entrega, ele ainda tem um valor X. Esse valor X, ele tanto pode ser pago diretamente à construtora, como ele pode ser financiado pela instituição bancária. E aqui também cabe uma ressalva. Se ele for deixar para financiar direto com a construtora, o índice, ele muda. Então, ele passa de INCC e vai para IGPM mais 1%. E aí as prestações ficam mais altas e existe até uma capitalização quando ele aplica 1%. Então, muitas das vezes, é até melhor você procurar um financiamento bancário onde ele lhe dê uma taxa de juros menor e onde tem uma correção pela ATR, porque atualmente a ATR não está tendo correção nenhuma. Agora, hoje, o que está entre os principais erros cometidos mesmo? Os principais erros cometidos quando se vai adquirir um imóvel, na verdade, as pessoas às vezes não observam, não se informam o suficiente, não procuram conhecer a construtora, não observam o local que aquele imóvel será erguido, porque às vezes é um imóvel, um local de muito barulho, não tem um acesso de transportes públicos, e isso as pessoas também se queixam, e às vezes também elas não se preparam para uma compra. Então, não reservam sequer um percentual, que nós aconselhamos que se reserve de 4% a 5% do valor do financiamento para despesas com cartórios, impostos relativos ao imóvel. Agora nós temos um caso bastante polêmico aqui na capital, que é relacionado à construtora Falcão. Nós temos, inclusive, imagens dos edifícios do Rios do Éden, em Cruz das Almas, que começaram a ser construídos, nunca foram concluídos, né? A construtora faliu realmente. Como é que fica a situação dos proprietários neste caso específico? Olha, nessa situação é necessário, se, nesse caso, alguns edifícios ainda terminaram, mas estão faltando os acabamentos. Como a gente pode observar, aí só está a estrutura física, né? Isso, o esqueleto o esqueleto. Então, alguns podem até tentar constituir uma associação e tentar terminar. Isso vai ser um custo muito dispendioso. Outros é tentar verificar outra oportunidade, outra saída, se for o caso, é observar se já existe alguma ação contra a construtora, se não, ajuizar imediatamente essa ação, e a própria lei de incorporação trata isso como um crédito privilegiado. Ou seja, na hora de pagar os credores, esses consumidores também terão privilégio no seu crédito para ser recebido e ser ressarcido. E aí, se a construtora efetivamente não tiver mais nenhum patrimônio disponível para fazer face aos pagamentos das indenizações, isso pode respingar também no patrimônio pessoal do sócio remanescente no caso. A gente pode dizer hoje que a situação desses proprietários é complicada, não tem como não ser, não é, Antony? Lidar com essa situação eu concordo com você, é uma situação complicada e delicada, muito delicada. E tem pessoas até que comprou à vista. Então, ela se vê até numa situação ainda muito mais difícil, porque ela despende de toda a economia, fez a aquisição e não realizou o seu sonho. Então, realmente, é um caso extremamente urgente, é um caso que deve se procurar averiguar se até mesmo o próprio Ministério Público não entrou com uma ação
em benefício desses consumidores e se houve o ingresso dessa ação, essas pessoas devem providenciar o ingresso também individual junto ao Ministério Público para participar dessa demanda. Não tem como não desistir, não tem como desistir mesmo desse caso, né? Tem que ir à frente até resolver. Isso, exatamente. Né? Ou se constitui, forma-se um grupo, constitui uma associação e tenta terminar o empreendimento, aquele que der realmente, porque o custo é alto, Raquel. A gente tem que ver que é muito alto. Então, se conseguir viabilizar uma associação, eles próprios fundarem essa associação e conseguir contratar uma nova construtora que venha a terminar, é uma saída. Se não, realmente só vai depender de uma ação judicial. Bom, e falando agora de imóveis usados, os cuidados também se estendem a eles, né, que você citou agora há pouco. Sim, principalmente quando se vai comprar um imóvel usado. Deve-se observar o seguinte, muita gente às vezes quer comprar imóvel diretamente no leilão, achando que o imóvel, por estar no leilão, ele vai estar com um preço mais acessível, o que é uma verdade. Mas até esquecem que muitas vezes naquele mesmo imóvel existe um ex-mutuário. E esse ex-mutuário, ele está com uma ação judicial. E, às vezes, o próprio agente financeiro que coloca o imóvel à venda, coloca o imóvel no leilão, ele diz no próprio edital que ele está vendendo aquele imóvel no estado de ocupação e físico em que se encontra. E, às vezes, aquela pessoa que adquire o imóvel é que fica responsável pela retirada daquele antigo mutuário. Então, tem que se observar se o imóvel está ocupado, se o imóvel está em perfeitas condições físicas, e se não existe nenhuma demanda judicial sobre aquele imóvel, porque o ex-mutuário ele pode entrar com ação judicial. Já tivemos casos na própria Associação dos Mutuários, onde o mutuário reverteu o caso em última instância, ou seja, no Superior Tribunal de Justiça. E a pessoa tinha comprado, teve que desocupar e restituir o imóvel para o mutuário. Então, é delicado você comprar um imóvel usado, né? Você tem que averiguar, olhar a data desse imóvel, que às vezes um imóvel antigo ele tem algumas rachaduras, ele tem algumas infiltrações, ele está com problemas também, às vezes, elétrico e hidráulico, e que você tem que averiguar toda essa situação antes de adquirir. Então, em qualquer caso, calma, paciência e atenção redobrada são fundamentais. São fundamentais. E paciência é o ponto-chave. Paciência. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, estou inteiro dispor. Muito obrigada, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde.